Bom, retomando os trabalhos da sessão das 14 horas do dia 19 de maio de 2021, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF, nós temos um pedido de sustentação oral no item 75 da pauta, recorrente Valmet Sul-Americana, o relator é o conselheiro Ricardo Marosi. Então, peço ao apoio que convoque o patrono, Dr. Leandro Alves. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 75 da pauta. Dr. Leandro Alves. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Como diria Gustavo, a barra de rolagem não está animadora, né, Gustavo? Mas o Ricardo é sempre célere. Ricardo, sua marcação é amarela ajuda demais. Eu não consigo, eu até tentei, mas eu não tenho esse poder. Isso daí é técnica. Tem que fazer um treinamento para a gente. Experiência, né, Ricardo? Vou fazer um cursinho para vocês aí. Vamos. Ricardo, mas o problema é que você põe isso aí, você mostra o seguinte. Vou reduzir minhas horas de processo, aí eu topo. Ô, Ricardo, mas mostra para a gente que a gente... 90 não, mas 70% que a gente escreve não precisava. É só uma amarelinha, ele já dá para entender tudo. É verdade. Doutor Leandro? Mas a gente recebe aquelas... Boa tarde. Boa tarde. A sua câmera está fechada só, a gente não está conseguindo ver. Acho que abriu agora. Nós vamos fazer o julgamento do item 75 da pauta, recorrente Valmet Sul-Americana. O relator conselheiro Ricardo vai fazer a leitura do relatório, depois eu passo a palavra ao senhor. Ok? Ok. Obrigado. Pode ir, Ricardo. Bom, trata-se de compensação de crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2002. É um crédito aí no valor original de 1.780.000 aproximadamente. Bom, aqui quando eu vou trazer aqui alguns aspectos que foram abordados na análise do crédito lá na unidade de origem, mas deixando claro que vários pontos dessa análise que estão aqui reproduzidos já foram superadas, né, pela análise do caso na instância qual, ou seja, aqui eu vou trazer só os dois pontos que são os pontos que nós vamos apreciar no nosso recurso, que é o que está em litígio ainda. Bom, então um ponto é quando, aqui nas palavras da unidade de origem, o contribuinte considera um valor de R$ 395.280 como tratando-se de saldo negativo oriundo do ano calendário de 2001, somando a pagamentos, compensação e fonte do ano calendário de 2002, apurando no final um total de R$ 19.965 aproximadamente, que em princípio vem a ser o valor que considerou como IRPJ mensal pago por estimativa no ano calendário de 2002. No ano de 2001, optou pela apuração trimestral do lucro real e que no quarto trimestre apurou prejuízo fiscal. Embora tenha apurado prejuízo fiscal, sofreu diversas... Isso aqui nos termos do que o contribuinte falou, né, para a unidade de origem. Embora tenha apurado prejuízo fiscal, sofreu diversas retenções de fonte e, portanto, se tornou saldo negativo de RPJ. Que tal fonte totalizou 391.366, sendo 158.000, né, relativo a fontes sobre aplicações financeiras e 233.000 a retenção sobre prestações de serviços. Que o saldo negativo apurado com esse fonte, no total de 391.000 aproximadamente, foi acrescido de Selic de 1%, passando então a 395.000 aproximadamente acima referidos, valor este que utilizou para quitar a estimativa de janeiro de 2002. Então, ele pegou o saldo negativo daquele último trimestre de 2001 para aplicar na quitação da estimativa de janeiro de 2002. O procedimento adotado tem amparo legal na legislação, então vigente, qual seja o artigo 66 da Lei 8383 e artigo 14 da IN 21 de 97. Bom, aí volta a unidade de origem na época dizendo que a alegação não está comprovada. Isto porque o contribuinte apurou estimativa devida em janeiro de 2002 na DIPJ 2003 no valor de 997.000 aproximadamente.
Mas, na DCTF, onde deve confessar os valores apurados na DIPJ como a pagar, confessou estimativa para aquele mês de janeiro de 2002 no valor de R$ 1.366.000. Entretanto, este valor confessado na DCTF informou como pagamento este confirmado nos sistemas desta Receita, e que quita integralmente o débito. Por esta razão, não informou na DCTF qualquer compensação, quer como compensação de pagamento indevido ou maior, quer como outras compensações e deduções. Item este, o último, onde cabe informar as compensações cujo crédito seja oriundo de saldo negativo apurado em período anterior. E não informou a compensação porque ela, de fato, não existia. Não existia débito a compensar. O que confessou na DCTF, superior, inclusive, como se viu, ao que apurou na DIPJ, foi integralmente quitado por pagamento, e por pagamento que o próprio contribuinte alocou na própria DCTF. Com este procedimento, a alocação do pagamento ao débito confessado apurou saldo zero a pagar, conforme demonstrado na DCTF. Portanto, se débito não existia, compensação não podia haver. Não se compensa débito que não existe. Se o contribuinte queria aproveitar eventual saldo negativo de RPJ apurado no quarto trimestre de 2001 para compensar débitos, inclusive parte dos que compensou na DECOMP, objeto deste processo, cabia-lhe adotar procedimento idêntico, mas formalizando outra DECOMP, utilizando tal crédito. Então, como está claro, não há como se aceitar que o alegado saldo negativo de RPJ apurado no quarto trimestre de 2001 esteja compondo o saldo negativo do ano calendário 2002, já que não se comprovou a compensação alegada de parte da estimativa de RPJ de janeiro de 2002. Ainda assim, procede-se a sua análise, mas unicamente com o objetivo de se comprovar se ao menos existia. A análise se procede também por economia processual, caso se estabeleça litígio administrativo que, em alguma instância, viesse a necessitar de diligência para sua comprovação. Então, vejamos. Aí, o contribuinte faz algumas colocações depois. Se as informações da DIPJ 2002 estiverem corretas, verifica-se que, do total de RPJ demonstrado, de 3.800.000 aproximadamente, apenas 3.438 foram pagos, menos 436.000, que é a dedução dos valores anteriores, né? A diferença entre os valores anteriores. Analisada a DIRF, verifica-se que existe confirmação para aquele total, 391.000 aproximadamente. Ou seja, se o contribuinte tivesse informado fonte de que é beneficiário na DIPJ 2002, do quarto trimestre, teria apurado tal valor como saldo negativo de RPJ, dado que não apurou IRPJ devido no período. Mas o contribuinte, vamos relembrar o que se disse, recolheu 436.000 aproximadamente, a menos, em relação aos 3 primeiros trimestres. Feitas também as verificações quanto a uma possível utilização de tal saldo negativo, quer por pedido de restituição, quer por pedido de compensação, verificou-se que não existe qualquer aproveitamento. Da mesma forma, e como já ficou evidente, quando da análise do saldo negativo do ano calendário de 2002, acima, também não houve, tomando por base as informações constantes na DCTF, qualquer aproveitamento deste saldo negativo para a compensação de estimativas apuradas no período de janeiro de 2002 a setembro de 2002, ao abrigo do que permitia o artigo 14 da IN 21, na forma sem processo. Bom, então, feita essa reprodução do que foi exposto na unidade de origem, a instância ACO entendeu que resultou o reconhecimento do saldo negativo de RPJ do ano de 2002 no valor de R$ 1.518.000 aproximadamente, e concluiu-se pela utilização da totalidade do crédito reconhecido na compensação parcial dos débitos declarados. Então, homologou a compensação tratada, à exceção do saldo devedor no valor de R$ 529.000, que seria o valor principal, por insuficiência de crédito, do crédito reconhecido. A empresa interessada ofereceu, então, contra-razões, em forma de manifestação de inconformidade, nos termos a seguir sintetizados. Basicamente, sobre esse tema,
a Receita considerou tão somente 1.518.000 a título de saldo negativo de RPJ. Tal divergência se deu em razão da Receita não contabilizar o saldo negativo de 395.000, que seria 391.000 acrescido de juros de 1%, oriundos do ano de 2001. Mesma situação narrada pela própria unidade de origem. Com base no artigo 14 da IN 21 e no entendimento consolidado no Conselho Contribuinte, a recorrente compensou, independentemente de qualquer requerimento, os créditos de imposto de renda decorrentes de saldo negativo do quarto trimestre do ano calendário de 2001. Resta evidenciado que o saldo negativo de RPJ à época da transmissão do PERDECOMP era, inclusive, superior ao valor de 1.780.000 pleiteado, pelo que havia saldo suficiente à homologação integral dos pedidos de compensação declarados. A Receita homologou parcialmente o PERDECOMP também, aí aqui é o outro argumento que a empresa traz, que é a questão da espontaneidade. Então, ela alega que a Receita homologou parcialmente o PERDECOMP também por considerar que seria devido pela recorrente o pagamento de multa equivalente a 20% sobre o valor dos débitos de RPJ compensado. Então, tem aquela questão de analisar os débitos. Vocês estão ouvindo esse barulho? É aqui. Eu não sei o que está havendo. Isso é uma saída USB sua que está dando erro aí. Eu também sei, eu também estou achando que é isso. Vamos lá. É aquele rabichozinho que deram a dica, né, para a gente usar, mas não funciona bem. Bom, então a Receita homologou parcialmente a PERDECOMP também por considerar que seria devido pela recorrente o pagamento de multa equivalente a 20% dos débitos de IRPJ compensados. Então, agora ela vai alegar a questão da espontaneidade. Novamente, o entendimento da Receita encontra-se equivocado, vez que, no caso em tela, restou caracterizada a denúncia espontânea dos débitos, não havendo que se falar em exigência de multa. A recorrente realizou a quitação extemporânea dos débitos de RPJ, competências 1, 2, 3, 4 e 5 de 2003, acrescidos dos juros, moratórios incidentes sobre o valor do débito principal, o que fez mediante um PERDECOMP final 8924, recepcionado pela Receita Federal em 31/10/2003. Considerando que referidos pagamentos, ainda que efetuados em atraso, foram efetuados com acréscimo dos juros e ocorreram antes de qualquer procedimento de fiscalização, bem como antes da apresentação da DCTF retificadora, restou configurada a quitação espontânea do débito. E aí ele alega que o entendimento estaria em conformidade com o posicionamento do STJ, em sede de recurso repetitivo. Então, pelo comparativo dele aí, ele apresenta aqui os cálculos, né, desses débitos aí, com que ele considerou na PERDECOMP, sem as multas, e depois o cálculo que a Receita fez imputando, né, os valores à multa e dando a diferença que não foi que ele está reivindicando. Devidamente demonstrada a inexigibilidade da multa, aí que ele fala no valor de 375, que é a somatória dos 5 meses, 375.000, em decorrência da caracterização da denúncia espontânea no presente caso. Por fim, pede que seja reconhecida a totalidade do saldo negativo declarado. Esse foi o argumento expendido na manifestação de inconformidade. A DRJ considerou procedente em parte a manifestação, alegando sinteticamente que os valores corretamente retidos em fonte não podem ser compensados diretamente com tributos e contribuições, devendo ser levados à declaração de ajuste anual para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação do saldo negativo correspondente. E que, constatada a transmissão de DECOMP, antes de qualquer procedimento fiscal, bem como da confissão de débitos respectivos em DCTF, conforma-se a denúncia espontânea com a exclusão da multa de mora. Bom, cumpre esclarecer que a instância COR destacou que o fato de a interessada não ter feito uso da prerrogativa legal de empregar as retenções sofridas no quarto trimestre de 2001 como parcelas da composição do saldo negativo através do instrumento hábil e idôneo, que seja a DPJ 2002, resulta que essas retenções não configuram a hipótese de pagamentos indevidos ou a maior apta a atrair a forma de compensação prevista no artigo 14 da IN 2197 e artigo 66 da 8391.
No que diz respeito à denúncia espontânea dos débitos indicados para compensação, as estimativas de RPJ de janeiro a maio de 2003, somente foram afastadas as multas de mora relativas aos meses de janeiro, março e abril. As multas de fevereiro e maio não foram afastadas porque verificou-se que os débitos até superiores já haviam sido originalmente declarados em DCTF antes da transmissão do PRD. Bom, inconformada, a interessada apresentou o recurso voluntário, onde essencialmente alega o seguinte: 1. As retenções na fonte ocorridas no quarto trimestre de 2001 foram integralmente confirmadas pela autoridade fiscal. 2. O simples fato de existirem erros materiais e disparidade, que seria o saldo remanescente de fonte não utilizado ao final do ano calendário, valor das estimativas recolhidas compensadas e valor do próprio saldo negativo, não justifica a confirmação da compensação efetuada com base no crédito oriundo daquelas retenções. 3. O próprio CARF, na decisão anterior, que determinou o retorno da análise para a unidade de origem, entendeu que a simples diferença entre os valores do saldo negativo de RPJ informados na DPJ e no PRD-COMP não deveria constituir óbice ao seu direito creditório. 4. Relativamente às multas de mora não afastadas, a retificação da DCTF correspondente também ocorreu após a transmissão do PRD-COMP. Bom, ao final, pede que se declare a nulidade parcial do acordo recorrido em razão de não observância do que já havia sido decidido por este CARF. Caso assim não se entenda, requer o provimento do recurso e a concessão de prazo para a juntada de documentos. É o relatório, presidente. Doutor Leandro, o senhor tem 15 minutos. Se o senhor puder abaixar só a câmera um pouquinho, doutor Leandro. Tá, seu rosto está... Pronto, ok. Obrigado. O senhor tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente e demais julgadores. Eu vou me ater aqui aos dois pontos principais do recurso, especialmente quanto à existência e suficiência dos créditos e o afastamento da multa de mora. No primeiro ponto, sobre a existência de crédito suficiente, preciso esclarecer que a recorrente ela transmitiu uma DECOMP, uma declaração de compensação de débito de RPJ com crédito de saldo negativo de RPJ, por meio da Perdicom numeração final 8924, e ela informou um valor total de R$ 1.780.539,19. Esse é o valor como valor original do saldo negativo. Ao final, a autoridade julgadora considerou apenas válida o total de R$ 1.518.873,64 a título de saldo negativo de RPJ. E essa divergência, como ficou explicitado no relatório, ela se deu porque a Receita Federal não contabilizou na contabilização desse crédito o saldo negativo de R$ 395.280,18, que é a atualização do valor original, 366,51 a juros de 1% ao mês, né? Que é oriundo do ano calendário de 2001. E esse pagamento ele foi utilizado, esse valor ele foi utilizado para pagamento de RPJ, estimativa relativa ao mês de janeiro de 2002. E, no entanto, esse crédito, ele, apesar de ter sido comprovado, ele não foi reconhecido. No ano calendário de 2001, a recorrente ela era tributada pelo lucro real trimestral e ela apurou no quarto trimestre um prejuízo fiscal, conforme está comprovado nos autos, especificamente na DIPJ, que é o documento número 3 da manifestação de inconformidade. E nesse período, a recorrente ela sofreu retenções do imposto de renda que totalizaram o valor original de R$ 391.366,51. Todos também comprovados nos autos, especialmente pelos DOCs 4 a 6 da manifestação de inconformidade. Essas retenções, elas foram, inclusive, confirmadas pela autoridade julgadora, pela DRF, e eles emitiram um despacho decisório em que consignava explicitamente, abro aspas, analisada a DIRF, folhas tais, verifica-se que existe confirmação para aquele total, e cita 391.366,51. Fecha aspas. Então, ainda que o crédito tenha sido demonstrado,
A DRJ deixou de reconhecê-lo porque a recorrente cometeu equívocos no cumprimento de obrigações acessórias relativa à DIPJ de 2002 e 2003 e também registros na DCTF. Esses créditos fiscais que são suficientes e até mesmo excederam o valor do débito apurado, que se pretendia compensar, né? Diante dessa situação de demonstração de mais que suficiência para levar a efeito a compensação pretendida, não se pode admitir o indeferimento da pretensão do contribuinte, pelo simples equívoco, erro material no cumprimento de obrigações acessórias. Essa foi, inclusive, a razão que o CARF anteriormente, da primeira vez que este caso chegou a ser apreciado, lavrou acórdão e determinou exclusivamente a baixa dos autos para apreciação do direito creditório e registrou que a simples diferença dos valores de saldo negativo de RPJ informados na DIPJ e no Perdicomp não deveria constituir óbice ao direito creditório da recorrente, porque há, sim, outros elementos que são suficientes para apurar e certificar com confiança o crédito alegado. E isso não poderia servir de óbice para que a DRJ novamente, como o fez, indeferisse o direito creditório. Quanto à inaplicabilidade da multa de mora, a autoridade julgadora considerou que seria devido pela recorrente o pagamento da multa, equivalente a 20%, sobre o valor dos débitos de RPJ nas competências de fevereiro e maio de 2003. E com relação às demais competências, janeiro, março e abril de 2003, essa multa de mora ela foi afastada porque restou configurada a denúncia espontânea e foram aplicados os benefícios desse instituto. Ocorre que, também em relação aos meses de fevereiro e maio de 2003, foi caracterizada, a nosso ver, foi caracterizada a denúncia espontânea com relação a esses débitos e não há justificativa plausível para se falar em exigência de multa. A recorrente ela realizou a quitação extemporânea dos débitos de RPJ nas competências de fevereiro e maio de 2003, acrescido dos juros moratórios incidentes sobre o valor do débito principal, e o fez mediante Perdicomp, que se trata desses autos, que é o Perdicomp numeração final 89 e 24. Ele foi transmitido e recebido pela Receita Federal em meados de outubro de 2003. Então, considerando que os pagamentos, ainda que efetuados em atraso, eles foram efetuados com os acréscimos dos juros e que eles ocorreram antes de qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal, e bem como antes da apresentação da própria DCTF retificadora, entendemos que restou configurada, sim, a quitação do débito, a quitação espontânea do débito. E, portanto, dessa forma, o acórdão, a nosso ver, deve ser reformado de forma a afastar a multa de mora de 20%, que deve afastar completamente a multa de mora de 20%, conforme a melhor jurisprudência do CARF e do STJ sobre o tema. São com essas razões que nós reiteramos, senhores julgadores, o provimento do recurso da contribuinte e levar para homologar as compensações, a compensação levada a efeito e afastar a multa de mora. Muito obrigado. Doutor Leandro. Pode ir, Ricardo. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como bem delimitado pela decisão recorrida, o litígio se resume ao alegado saldo negativo de 395 mil, aproximadamente, sendo 391 acrescido do juro de 1%. E esse saldo negativo seria relativo ao quarto trimestre do ano de 2001, que a interessada teria utilizado para o pagamento da estimativa de janeiro de 2002. E B,
a exigibilidade da multa de mora decorrente da homologação parcial da compensação dos débitos vinculados no presente processo. Na verdade, quanto ao último tópico, em face do que já foi decidido em favor da interessada na primeira instância, restringe-se a exigibilidade das multas dos débitos de estimativa de fevereiro e maio de 2003. Pois bem, a unidade de origem foi absolutamente clara quando identificou que a totalidade do débito declarado para a estimativa de 2002 havia sido paga e não havia, portanto, nada a compensar. Por oportuno, repita-se o seguinte trecho. Vou ler, apesar de já ter lido antes. Talvez é um caso um pouco... Tem alguns detalhes aí, talvez o senhor já não tenha pego na inteireza a argumentação da unidade de origem. A alegação da compensação de suposta estimativa de janeiro de 2002, no valor de 395 mil, utilizando o saldo negativo apurado do quarto trimestre de 2001, não está comprovada. Isto porque, como acima se viu, o contribuinte apurou estimativa devida em janeiro de 2002, na DIPJ 2003, no valor de 997 mil, aproximadamente, folhas 308. Mas, na DCTF, onde deve confessar os valores apurados na DPJ como a pagar, confessou a estimativa para aquele mês de janeiro de 2002 no valor de 1.366.000. Entretanto, este valor confessado na DCTF informou como pago. Pagamento este confirmado no sistema desta receita e que quita integralmente o débito. Folhas 371, segunda tela. Por essa razão, não informou na DCTF qualquer compensação, quer como compensação de pagamento indevido ou maior, quer como outras compensações e deduções. E tem este, o último, onde cabe informar as compensações cujo crédito seja oriundo de saldo negativo apurado em período anterior. E não informou a compensação porque ela, de fato, não existia. Não existia débito a compensar. O que confessou na DCTF, superior, inclusive, como se viu ao que apurou na DIPJ, foi integralmente quitado por pagamento. E por pagamento que o próprio contribuinte alocou na própria DCTF. Com este procedimento, a alocação do pagamento ao débito confessado apurou saldo zero a pagar, conforme demonstrado na DCTF, folhas 325. Portanto, se débito não existia, compensação não podia haver. Não se compensa débito que não existe. Ainda, aí volta o meu voto, né? Ainda assim, procedeu-se à verificação do crédito da alegada compensação. O saldo negativo do quarto trimestre do ano calendário de 2001. E apesar de poderem ser confirmadas as retenções na fonte que supostamente lhe teriam dado origem, constatou-se que a interessada não havia declarado a existência daquele saldo negativo. Na realidade, considerando a totalidade dos trimestres daquele ano calendário, concluiu-se até haver sido declarado o imposto devido ao menor, que seria equivalente a 436 mil aproximadamente. Veja-se de novo os seguintes trechos, e aí eu reproduzo esses trechos que falam disso. Inicialmente, registre-se que para o ano de 2001, tal como relatou em relação ao ano de 2002, as informações do contribuinte também não são confiáveis. Enquanto para o primeiro, segundo e terceiro trimestres apurou o IRPJ devido na DIPJ 2002, nos valores, respectivamente, aí, 882, 915 e 2.075.000, na DCTF confessou, respectivamente, 700 mil, 0 e 2.058.000. Quanto a pagamentos, encontravam-se para aquele período de apuração os seguintes recolhimentos. Primeiro trimestre, 700 mil. Segundo trimestre, 553 mil. Terceiro trimestre, 2.184.000. Ou seja, se as informações da DPJ 2002 estiverem corretas, verifica-se que do total de RPJ demonstrado na DPJ 2002, total de 3.874.000, numa daquelas três parcelas, apenas 3.438 foram pagos. Somando as outras parcelas, então, um resultado a menor de 436 mil. Especificamente, em relação ao quarto trimestre de 2001, aquele em que o contribuinte alega ter apurado o saldo negativo que teria utilizado na compensação da parte da estimativa de IRPJ de janeiro de 2002, o que se verifica é que na DIPJ 2002 não apurou qualquer IRPJ devido, nem, por outro lado, qualquer saldo negativo de IRPJ. Mas o contribuinte, vamos relembrar, o que se disse no item 10 acima, recolheu 436 mil a menos em relação aos três primeiros trimestres. Feitas também as verificações quanto a uma possível utilização de tal saldo negativo, quer por pedido de restituição, por pedido de compensação, em conformidade com a IN 21, até 30 de setembro de 2002, bem como por pedido de compensação, declaração de compensação após 1º de
outubro de 2002, em conformidade com o que passou a dispor o artigo 74 da Lei 9.430 e a IN 210 de 2002, e as que lhe sobrevieram, verificou-se, analisando o sistema com PROT e o CF-PRD-Comp, que não existe qualquer aproveitamento. Da mesma forma, e como já ficou evidente quando da análise do saldo negativo do ano calendário 2002 acima, também não houve, tomando por base as informações constantes da DCTF, qualquer aproveitamento deste saldo negativo para a compensação de estimativa apuradas no período de janeiro a setembro de 2002, ao abrigo do que permitia a IN, artigo 14 da IN 21, sem processo, dado que a partir de 1º de outubro de 2002 a compensação passou a ser feita por contribuinte unicamente mediante prestamento de transmissão de DECOMP, a receita em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 74 da 9.430. Volto, então, ao meu voto. Em seu recurso, a interessada alega que o simples fato de existirem erros materiais e disparidade não justifica a não confirmação da compensação efetuada com base no crédito oriundo das retenções na fonte. Ora, diante das acusações de que não houve a alegada compensação e de que a totalidade do imposto devido naquele ano calendário de 2001 foi declarado a menor, o mínimo que se poderia esperar era a sua contestação e que viesse aos autos a prova, mesmo que contábil, da compensação e do efetivo imposto devido. Mas, ao invés disso, a recorrente insiste que as provas dos autos seriam suficientes. Não aponta nenhum documento que possa contradizer as acusações levantadas. Meramente, reconhece os erros de suas obrigações acessórias e afirma que efetua a compensação sem requerimento com base na previsão do artigo 14 da IN 2197 e 66 da 8383. Sob provas adicionais, apesar de todo o tempo que teve desde a ciência do despacho decisório, apenas pede que se conceda prazo para a juntada de documentos, porque se refere a um período de mais de 15 anos. Fora a falta de previsão legal, é impossível concordar com esse pleito quando o próprio contribuinte teve toda a oportunidade de fazê-lo no decurso deste longo processo. Para além disso, já no recurso, sustenta que o próprio CARF, na decisão anterior, que determinou o retorno da análise para a unidade de origem, entendeu que a simples diferença entre os valores de saldo negativo de RPJ informados na DIPJ e no PRD-Comp não deveria constituir óbice ao seu direito creditório. Nada obstante, aquela decisão apenas identificou que havia elementos nos autos capazes de afastar a negativa do direito à compensação com base no singelo argumento de que o saldo negativo informado no PRD-Comp, o que se discute no presente processo, é diferente da DIPJ. Por isso, determinou nova análise do direito creditório pela unidade de origem. Em nenhum momento tratou de existência de provas atinentes ao suposto saldo negativo de um dos trimestres do ano de 2001, que estaria sendo utilizado para a compensação de uma parcela da estimativa que compõe o saldo negativo do ano calendário de 2002. E, de fato, não existe nenhuma mácula na decisão recorrida que possa contaminá-la pela nulidade. Está absolutamente correta. Estão absolutamente corretas as afirmações de que não houve a utilização das retenções sofridas como parcelas de composição do ajuste do 4º trimestre de 2001 e que, assim sendo, não configura a hipótese de pagamentos indevidos ou a maior apta a atrair a forma de compensação prevista nos artigos 14 da IN 21 e de 66 da 8383. Como os documentos juntados com a manifestação de inconformidade meramente reproduzem aquilo que já tinha sido analisado pela unidade de origem, não havia mesmo mais nada que se pudesse sobre elas revelar. No tocante à questão da denúncia espontânea, a melhor sorte também não socorre a recorrente. Isto porque, como acertadamente invocado no recurso, há que se notar a jurisprudência daquele caso do STJ, que eu já trouxe em outros julgados dessa mesma reunião, inclusive eu reproduzo aqui a ementa, a conclusão que se tira daquele julgado e a nossa necessidade de seguir o que está determinado em sede de recurso repetitivo. E aqui eu venho, no presente caso, a instância COR deixou claro que os valores dos débitos de fevereiro e maio de 2003, declarados na DCTFs originais, eram superiores aos informados nas respectivas DCTF retificadoras. Confira-se o quadrinho ali, né, em que a DRJ, né, reproduziu aí o valor que estava na DCTF original e na retificadora. Os 2 meses que estão em discussão seriam os de fevereiro e maio.
Destarte, não se pode a eles aplicar o instituto da denúncia espontânea. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Então, o relator está rejeitando a preliminar e negando provimento. Gustavo? Com o relator, presidente. André? Também acompanho o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Cleucio? Com o relator. Sérgio? Com o relator. Fabiano? Acompanho o relator. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, acordam os membros colegiados, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Ok, doutor Leandro? Obrigado. Ok, obrigado. Boa tarde. Isaías? Você vai Presidente. precisar sair agora, não é isso? A gente vai interromper a gravação, mas se você puder só esperar o doutor Eduardo entrar para a gente começar o julgamento, e aí a gente continuaria, pode ser? Posso sim, presidente. Então, vamos interromper a gravação, então, a gente reinicia, eu gravando com a conselheira Andréa, e aí depois que o doutor Eduardo entrar, você pode sair.